Fala, Gui, tudo bem? Tudo bem com você, amigo? Maravilha. Dentro do possível, né? Nessa loucura que a gente está vivendo, mas graças a Deus está tudo bem. Que bom. Bom, queria primeiro te agradecer. Estava dando uma introdução aí antes de você entrar, dizendo que eu estou fazendo, enfim, uma série de lives, as últimas sobre educação, né, com a Cláudia Tô Costis, acompanhando, tô acompanhando. que você conhece bem, com Rafa Parente, com a Cissa, né, do Para Todos, falou que vai nos acompanhar aí Aham. hoje. E é muito bom, né? Assim, primeiro, estava falando também, sem nenhuma rasgação de seda, mas eu acho que o papel que você está cumprindo hoje no Legislativo é um papel, enfim, fundamental, né? Nesse momento de Obrigado. crise, nesse momento de avanço aí da pandemia. É muito bom, né, ter um deputado jovem como você. E aí, já trazendo um ponto que para mim é fundamental, um deputado que é óbvio, que trata como prioridade hoje a questão da saúde, né? Afinal de contas, a gente está no momento em que a gente precisa salvar o máximo de vidas possíveis, né? Eu acho que esse é o foco de todo mundo, mas que a gente também tem que pensar em outros pontos, né, para além da saúde, como, por exemplo, a questão da economia, a questão da educação, e a ideia é que hoje a gente bata um papo sobre tudo isso. Mas primeiro eu quero saber como você Bom, está, como é que você tem passado esses dias, muito diferentes, né? Queria que você contasse um pouquinho como é que você está. maravilha. Primeiro, obrigado pelo convite, Gui. Estou acompanhando aí suas lives, seu trabalho incansável também nesse momento. Esse momento que a gente tem realmente que buscar cada vez mais conhecimento, buscar quem está na linha de frente, quais são as ideias e as propostas que são mais compatíveis com essa nossa nova realidade. E você tem feito um grande serviço aí para ajudar muita gente a clarear, né? Nesse momento tão difícil e atípico que a gente está passando, que é a pandemia do coronavírus. Então, primeiro, é um momento sem precedentes, realmente bastante complicado na saúde, bastante complicado nas finanças do nosso Estado e também na educação, que para a gente que comunga disso como pauta central de um desenvolvimento de uma sociedade, também está sendo passado um momento muito difícil. E você já conversou aí com pessoas fantásticas aí, a Cláudia, o Rafa, a Cissa, a técnica, então, assim, pessoas que estão na fronteira do conhecimento com educação, e a gente vem realmente tendo diversas adequações que precisam ser feitas, que eu acho que a gente pode falar mais agora sobre isso também, focando na aprendizagem dos nossos jovens, que também é muito importante. Mas, particularmente, eu estou bem, tem sido um grande processo de adaptação também nesses dias. Eu, até então, nessas últimas semanas, eu saí bastante para a Alerj, tirando isso, só fiquei em casa, seguindo a quarentena que a gente tanto defende, que a gente tanto defende isolamento social, mas eu tive que ir para a Alerj para as sessões presenciais. É importante que o parlamento funcione nesse momento. Essa semana a gente concluiu a transição para as sessões 100% virtuais, que é algo que eu também defendo. Eu acho que o parlamento tem que estar aberto. É muito importante para a sociedade que nós estejamos lá atuando, fazendo as leis, avançando com os projetos necessários nesse momento, mas que nós possamos nos adequar a essa realidade. Então, assim, parlamento virtual, Zoom e outras plataformas estão aí para ajudar. Sim, sem dúvida. Renan, antes de a gente entrar nos pontos mais específicos do estado do Rio, da cidade do Rio, eu queria, enfim, escutar um pouco tua opinião sobre uma coisa muito quente que aconteceu ontem, né? Acho que a gente não pode deixar de falar sobre isso, que foi a demissão do Mandetta. Né? Assim, eu tenho muitas preocupações, imagino que você também tem em relação a isso, né? Porque a gente sabe que, enfim, apesar de qualquer diferença que se possa ter, o Mandetta estava cumprindo um papel fundamental, né? Baseando suas ações em evidências, como a gente tanto prega, né? Baseando as ações na ciência. E, enfim, minhas três principais preocupações nesse momento, né? Uma é sobre a possibilidade da descontinuidade, né, de algumas políticas que estavam sendo encaminhadas pelo Mandetta, principalmente do isolamento social, mas não só, né? A segunda é esse período de adaptação, né? A gente sabe que toda transição enfim, é demorado, tem um período de adaptação do novo ministro, e no momento em que a gente está crescendo aí o número de casos, o número de óbitos, infelizmente. E terceiro, algo que me preocupou muito na própria fala do novo ministro, ele dizendo que tem um alinhamento total, né, com, enfim, com o presidente Bolsonaro. A gente sabendo que o presidente Bolsonaro quer flexibilizar o isolamento. Então, enfim, são três preocupações. Eu queria escutar um pouco qual a sua opinião sobre isso. Com certeza. Gui, ontem foi um dia muito triste para a gente como sociedade brasileira
e falo isso sem nenhuma vontade aqui de acirrar uma disputa ideológica, mas o que a gente está passando não tem lado ideológico, não tem diferença política. A gente está passando por uma maior crise humanitária que a nossa geração já passou e que as gerações já passaram desde a Segunda Guerra Mundial e a crise de saúde desde a gripe espanhola. Então, assim, é realmente algo muito complicado e no meio de tudo isso, você tirar um ministro que estava sendo fiel à ciência e aqui sem entrar também em juízo de valor em outras decisões, mas que vinha fazendo sim um bom trabalho no enfrentamento à pandemia, que tinha 76% de aprovação da sociedade brasileira e que saiu meramente por vaidade e picuinha de um presidente que cada vez mais se mostra despreparado para o cargo que ocupa, é realmente assim, um tiro no pé, é realmente um tapa na cara da sociedade, mostra que entre a política e a ciência, o presidente da República escolheu mais uma vez a política, e assim, por completa vaidade, por completo medo de você ter alguém que estava compartilhando dos holofotes. E assim, infelizmente, a gente passa por isso no momento mais complicado, que é essa subida agora da curva, que é inevitável nesse momento nosso. Todos os países passaram, mas nós estamos tentando achatá-la. O isolamento social é fundamental nesse momento. Então, assim, como eu disse ontem nos comentários, nos posicionamentos oficiais, eu agradeço ao ministro Mandetta pelo trabalho que fez durante o enfrentamento à pandemia e especialmente por ter sido fiel à ciência. Eu espero e estarei fiscalizando tudo que tiver ao meu alcance, e tenho certeza que amigos que estão em Brasília, do Movimento Acredito, que nós fazemos parte, e outros deputados que nós conhecemos também, senadores, vão estar fiscalizando de perto o trabalho desse novo ministro. Desejo toda sorte e espero que dê certo. Espero que o ministro continue o bom trabalho que foi feito até então pelo ministro Mandetta no enfrentamento da pandemia, que siga a ciência e não os devaneios irresponsáveis do Bolsonaro, porque não dá para a gente brincar nesse momento. Infelizmente, a gente está passando por um consenso mundial do que deve ser feito. Você pega os principais líderes mundiais, até mais reacionários de início, Boris Johnson no Reino Unido, que acabou sendo infectado, e a gente não deseja isso para ninguém, mas sofreu na pele o que é você estar enfrentando o coronavírus. O próprio Trump, que ainda tem essas loucuras, mas teve que adequar o seu discurso. E Bolsonaro é literalmente o pior líder mundial hoje no enfrentamento à pandemia. Não sou eu, Renan Ferreira, dizendo isso. Isso são vários. Ontem, o Wall Street Journal, o Washington Post declarou isso. Então, assim, realmente um momento complicado quanto a isso. Pior momento possível, uma troca ministerial. É prerrogativa, sim, de um presidente ou de qualquer chefe do executivo trocar os seus ministros, os seus auxiliares, mas da forma que se deu, e a gente sabendo dos bastidores, a gente lamenta muito, mas, por outro lado, também desejamos ao novo ministro que realmente continue o trabalho, que sua responsabilidade será enorme e nós estaremos aqui para fiscalizar. Muito bacana, Renan. Enfim, eu acho que a gente comunga na mesma opinião em relação a isso. E mais, né? Eu acho que a gente tem que ter responsabilidade nesse momento de mesmo, enfim, achando lamentável a decisão, né? Parabenizar o Mandetta e desejar boa sorte ao novo ministro, né? Eu acho que essa talvez seja a diferença também de uma oposição responsável, né? Que mesmo não concordando com a decisão, a gente tem que fiscalizar, cobrar, mas, enfim, desejar toda a sorte do mundo. E é o que você falou, né? Desejar que o novo ministro siga a ciência, valorize a vida e principalmente valorize o SUS, né? Eu acho que uma das poucas coisas positivas, se é que dá para tirar alguma coisa positiva do que está acontecendo, é essa valorização do SUS, né? Esse entendimento da maior parte da população, dos políticos, enfim, de todos os atores, né, nessa história, esse entendimento de, caramba, como o SUS é uma das principais conquistas que a gente teve nos últimos anos. Então, que o próximo ministro continue, né, levando isso como prioridade, né? E só um ponto nisso, Gui, sobre a questão do SUS, né? A gente que... eu sou da área da educação, mas acompanho o estudo SUS também já há um tempinho, mas como um curioso. E a gente sempre, na teoria, imagino que você também goste disso, né? A gente vê, o SUS é uma das principais políticas públicas de saúde do mundo e, assim, é um baita de um sistema. E a gente sabe das fragilidades, a gente sabe dos inúmeros defeitos na ponta,
Mas você fica vendo agora, ainda tudo que os Estados Unidos queriam agora é ter um SUS, por exemplo, né? E, Exato. assim, e não consegue, não vai conseguir num futuro tão breve, porque são muitas questões ali que precisam ser enfrentadas para isso conseguir. E assim, aos trancos e barrancos, a gente tem um sistema único de saúde da forma que ele se dá, tem sido essencial para amenizar. Por mais que seja difícil a gente entender isso, mas uma coisa a gente pode afirmar com certeza. Sem o SUS agora, a gente estaria completamente em colapso muito mais cedo. Eu venho conversando muito com uma pesquisadora, professora de Harvard, amiga minha, Márcia Castro, aqui do Rio de Janeiro, e fantástica ela, assim, é uma das principais vozes da saúde pública hoje, assim, no mundo, e ela fez uma pesquisa, né, que elencou que no Rio de Janeiro, se a gente não abrir mais leitos até o final do mês, num ritmo mais acelerado, o nosso sistema de saúde colapsa no dia 27 de abril. Ou seja, é muito sério. É muito sério, né? A gente, mesmo com toda a nossa estrutura de SUS quanto a isso, a gente precisa estar priorizando, por isso fica mais difícil ainda essas mudanças de ministério, essas picuinhas, não é momento disso, e a gente espera que o próximo ministro dê uma continuidade, vire essa página e a gente não perca vidas e perca tempo, porque tempo a gente não tem agora. Massa. Boa, aqui tem muita gente comentando sobre isso, né? A Valesca falando que o discurso do novo ministro foi de apoio ao presidente, o que deixa ela preocupada. A Andréia também comentando. É isso que o Renan falou, né? A gente dá boa sorte, mas principalmente o Renan e também os deputados e senadores do Acredito, do PSB, Molon, vão estar lá de perto, fiscalizando e cobrando para que seja feito o melhor trabalho possível. Agora, Renan, trazendo um pouco para o Rio, né? Eu queria falar um pouco sobre 3 áreas principais, né, que eu sei que são áreas de atuação tua, e no momento em que a gente precisa muito pensar nelas. Em primeiro lugar, a questão da saúde em si, né? Queria entender um pouco o que o Legislativo está fazendo nesse momento, o que você, como deputado estadual, está fazendo, quais são os principais desafios pensando na área da saúde, da questão dos leitos, e também um pouco o papel do governador, né? A gente, enfim, que também, em muitos momentos, tem muitas críticas, principalmente no quesito da segurança pública, em determinadas atitudes que ele toma, mas o que eu venho acompanhando é que ele, diferente do presidente, vem tomando boas atitudes no combate à pandemia, né? Infelizmente, agora ele foi contaminado também. Eu queria saber um pouco como é que está aqui no Rio de Janeiro esse combate à pandemia no que diz respeito à área da saúde. Maravilha. Primeiro, fazer uma reflexão, e até que eu acho que uma reflexão em geral, né? Eu sou um parlamentar completamente independente, né? Para quem acompanha o nosso mandato, vê isso, e muitas vezes me coloco na posição de oposição. Faço uma fiscalização muito ferrenha do governo, acompanho de perto todas as contas, os contratos, tudo que é feito com muito cuidado, com muito zelo a respeito disso, e a gente fica no pé, martela com isso, e muitas vezes tenho críticas ferrenhas às políticas públicas do governo estadual, e faço críticas muito fortes e embates muito fortes com os secretários, com o governo estadual. E aí, Gui, essa pandemia do coronavírus me apresentou uma experiência diferente que eu não tinha tido ainda no mandato, que é uma proximidade de atuação com o governo estadual no enfrentamento de um inimigo comum, né? Assim, eu não trato a oposição como inimigos, não é isso, mas a gente tem hoje um adversário, que é esse adversário invisível, que é o vírus. Que é muito maior, né? Que é muito maior do que qualquer coisa. Então veio um entendimento pessoal de que eu falei, eu tenho diversas divergências com o governo estadual, com vários posicionamentos, mas a gente precisa estar atuando junto. E somado a isso, eu não tenho nenhum problema em afirmar que eu acredito sim que o tom que o governo estadual está tomando é um tom adequado. É um tom que certamente tem dado o nível da gravidade que a gente precisa. Acho que tudo está certo? Não, tenho também críticas, acho que algumas coisas não deveriam ser como estão sendo feitas, mas acho que de forma geral tem se dado a atenção e tem se dado a noção da gravidade que infelizmente a gente não tem visto isso de Brasília, não tem visto isso do governo federal. Então eu tenho tido esse alinhamento e aí, consequentemente, a gente vem atuando em conjunto, pensando em políticas públicas para a saúde e para a assistência social nesse momento tão difícil. Focando na saúde, tem um papel muito importante do Legislativo agora de assegurar diversas questões. Primeiro, o papel de fiscalização, que isso independente agora de concordar com o tom do governo ou não,
a gente vem atuando um passo. Isso foi esse exemplo que eu dei agora da pesquisa que a professora Márcia Castro, do Departamento de Saúde Pública de Harvard, fez, dizendo que até dia 27 de abril a rede de saúde do Rio de Janeiro entra em colapso se não forem abertos muitos mais leitos. Nós solicitamos, fizemos um ofício para o governo estadual com urgência, solicitando mais hospitais de campanha, reativação de leitos desativados, várias questões para isso, elencamos as prioridades, porque é uma cobrança que a gente precisa fazer e colocando à disposição esse arcabouço acadêmico, para que eles possam entender de onde está vindo esses números e ajudá-los com isso também. Já sugeri diversas pessoas técnicas que querem ajudar de forma voluntária. Tenho amigos meus programadores, cientistas, que falaram: Ferreirinha, a gente está aqui querendo ajudar. Eu falei: vocês querem ajudar? Tem uma coisa que eu falo sempre, e com todo o meu respeito e meus amigos, eu venho do terceiro setor também, e o terceiro setor tem o seu impacto, a sua importância, mas nada se compara ao impacto do poder público, né? Assim, a magnitude e a capilaridade a respeito disso. E aí eu falo: você quer ajudar mesmo? Quer fazer um impacto muito grande? Amigo, ajuda a desenhar a política pública agora. Ajuda a desenhar o que a gente consegue fazer na ponta. Nós estamos falando de pessoas que estão agora não tendo leito ou estão morrendo de fome. Isso é muito sério. Isso é muito sério. A gente precisa ter muita força com isso. Mas, finalizando a parte de saúde, a gente vem fazendo também outras questões muito importantes, legislativas. Tem tido uma intensidade de produção legislativa muito grande na casa, na Assembleia Legislativa. Várias questões que estão sendo aprovadas. Eu já fui coautor de 22 projetos de lei nesse período que foram aprovados, só para ter uma noção da magnitude, da intensidade que nós estamos tendo de produção nesse momento, desde que começou a pandemia. Posso citar alguns deles, em especial voltados para a saúde: a garantia de equipamentos de proteção individual para todos os profissionais de saúde do nosso estado, da rede pública e da rede privada de saúde, a inclusão do álcool gel na cesta básica. Então, assim, esse bem raríssimo agora, né, que é o álcool gel. Então, a inclusão dele na cesta básica com isso. Eita, desculpa. Caiu aqui no... Deixa eu segurar aqui. Soltou o apoiador. Então, a inclusão do álcool gel na cesta básica. Outro projeto, que é um projeto assim, super legal, que tem a ver mais com assistência social, mas também com saúde de uma forma, e tem uma história muito bacana esse projeto, que é o projeto basicamente o seguinte: a gente vai autoriza o Poder Executivo a utilizar os CIEPs, né, que são os nossos Centros Integrados de Educação Pública do Estado, para acolher pessoas em vulnerabilidade social, especialmente que estão em situação de rua, para poderem ser tratados, receberem atendimento de higiene, atendimento médico, serem alimentados nesse processo. Os CIEPs estão vazios, é um equipamento público que tem uma estrutura boa, e aí a ideia é que eles possam ser usados para isso. E essa é uma ideia que veio do Parlamento Juvenil, que é um programa que a gente conhece bem aí, né, que a gente toca na casa, que reúne jovens do estado todo como deputados por uma semana, e uma das integrantes, a Mel, junto com o amigo dela, o Pedro, que sugeriu esse projeto, e esse projeto foi aprovado pelo Parlamento Fluminense, pela LERJ, e virou lei. Então, assim, na verdade está faltando só a sanção do governador, mas tudo indica que vai ser sancionado também. Legal. Eu fui anotando aqui algumas perguntas e colocações das pessoas que estão nos assistindo, Renan, e eu queria falar algumas delas. Primeiro, a Valesca falou, né, e aí, enfim, a gente aproveita esse espaço também para reforçar a importância de ficar em casa, né? Ela falou que tem visto muitos vídeos de ruas lotadas, e é um momento que a gente reforça o tempo inteiro, né? Se puder, fique em casa. A gente, e até pensando, enfim, quem valoriza o SUS, quem valoriza os profissionais da saúde, mais importante ainda que fiquem em casa, né? Porque esse vírus é um vírus altamente contagioso, né? Enfim, ele é muito assintomático em muitas pessoas. Então, você pode ter esse vírus e assintomático e acabar passando para as outras pessoas. Então, muito importante que as pessoas fiquem em casa. A Cissa, que está nos acompanhando, né, do Apontado para Todos, falou que é um momento muito importante, né, da gente aproximar o setor público do terceiro setor. E aí eu queria falar um pouquinho sobre isso, depois de algumas iniciativas que estão acontecendo. O Leno, o Frazão, a Andréia, tá todo mundo aí acompanhando. Enfim, queria falar um pouco sobre isso também, né? O terceiro setor tem um papel fundamental, tem uma... enfim, a União Rio, que surgiu agora, que está tendo um impacto muito positivo, mas eu queria falar especificamente de um projeto que eu estou começando a tocar com algumas pessoas,
que há uma preocupação muito grande com os idosos, né? A gente sabe que no Rio de Janeiro, em todo o Brasil, mas no Rio de Janeiro especialmente, o maior número de óbitos são com idosos, né? O último número que eu vi é que 70% dos óbitos eram de pessoas acima de 60 anos, né? E uma preocupação maior ainda com os idosos que hoje vivem nas ILPIs, né? Para quem não conhece, que são as instituições de longa permanência, os antigos abrigos, né? Então a gente está aí montando uma rede também com pessoas do terceiro setor que querem ajudar nesse momento, montando uma rede de apoio a essas ILPIs. Né? Enfim, no estado do Rio de Janeiro tem algo em torno de 350 ILPIs, em que vivem mais ou menos cerca de 11 a 12 mil idosos, né? E na cidade, algo em torno de 190 ILPIs com 5, 6 mil idosos. E muitos desses abrigos, muitas dessas casas de repouso, elas têm uma estrutura muito precária. Né? O Renan estava falando de equipamento de proteção individual, luva, álcool gel e por aí vai, e muitas dessas não têm, né? Ou seja, os profissionais de saúde tratam com os idosos direto sem essas proteções. A gente, enfim, que acompanha essa pandemia pelo mundo, a gente tem que aprender um pouco e ver o que está acontecendo no mundo, né? Por exemplo, na Itália, saiu uma reportagem no Estadão esses dias dizendo que quase metade dos idosos que viviam nessas ILPIs vieram a óbito, né? Morreram pela falta de estrutura. Então, primeiro, a gente tem que ir aí pedindo também uma ajuda aí para o Renan, de certa forma, cobrar, né, o poder público para que faça alguma coisa em relação às ILPIs, mas a gente, como sociedade civil também, e trazendo um pouco o que a Cissa falou, é que a gente se mobilize, né? A gente vai começar provavelmente na semana que vem uma campanha de arrecadação, a gente está entrando em contato através dessa rede que a gente chamou de Unidos, né? União dos Idosos do Rio de Janeiro, uma campanha de arrecadação para que a gente possa atender algumas demandas básicas, principalmente através aí desses itens básicos. E aí queria que você falasse um pouco, Renan, também dessa importância, né, do terceiro setor nesse momento. Total. Primeiro, na ordem aí do que foi falado, né? Quanto à questão de concentração, aglomeração de pessoas nas ruas, vi até um comentário aqui, está sendo difícil acompanhar os comentários, porque às vezes a gente está falando e não dá para ver, mas eu vi alguém mencionando Alcântara, né, em São Gonçalo, que para quem conhece é um bairro muito comercial e tem tem feira, tem muitos camelôs ali, uma concentração de muita gente na rua, né? Eu particularmente não conheço nenhum bairro que tenha mais gente na rua do que Alcântara, assim, né, de uma forma. E realmente as pessoas continuam indo. E a gente precisa passar por um processo de conscientização dessas pessoas muito forte. E é difícil, porque assim, essas pessoas, a única forma de sustento delas é esse. Exato. Elas não têm uma renda para semana que vem, para o mês que vem. É aquela questão, você está trabalhando agora para poder comprar a sua janta, para comprar o que você vai comer no dia seguinte. Por isso que é importante nós termos, por exemplo, projetos como a renda básica, a renda mínima emergencial nesse momento, porque assim, esses trabalhadores pararam com suas rendas. E eles precisam fazer isso. E aí, mais uma crítica ao governo federal de que tem sido um caótico esse processo de entrega, e na hora de ganhar os louros, né, da execução dessa política pública, falaram, na verdade os louros são do Congresso, e aqui o Congresso tem várias falhas, mas quem conseguiu viabilizar isso foi o Congresso. É verdade. Para você conseguir a renda básica emergencial. E aí você agora tem um processo louco, filas, uma confusão. Então, assim, é importante a gente ter esse processo de conscientização e que as pessoas entendam que é muito importante o isolamento social agora. Não porque a gente acha que isolamento social é legal, porque isolamento social é bom, você tá... Não, é porque nós precisamos ganhar tempo. Nós sabemos, enquanto a gente não tem um processo, um medicamento, uma vacina vai demorar mais, ou pelo menos uma estratégia mais bem definida, nós não podemos sobrecarregar o sistema de saúde para que a gente não chegue no momento de ter que escolher quem salvar. Que foi o que aconteceu na Espanha, na Itália, em vários lugares. É o que vai acontecer, infelizmente, no Ceará nos próximos dias. O Ceará entrou em colapso, a rede de saúde. Você tem que escolher quem salvar. Isso é muito cruel a gente ter que chegar nessa posição que nós temos que tentar evitar ao máximo. Por isso o achatamento da curva é tão importante com isso. Quanto ao papel do terceiro setor, vou mandar um beijo aí para a Cissa e todo mundo está acompanhando a gente, né? Eu sou enviesado, assim, eu sou muito fã e apoiador de mais iniciativas do terceiro setor por diversos motivos. Eu acho que o terceiro setor tem uma capacidade de produção de conhecimento que é fantástica e assim, uma capacidade de unir cabeças e colocarem realmente ali acadêmicos,
pessoas e especialistas em diferentes áreas, pessoas que têm muita experiência num setor e conseguem realmente ali transformar isso e conseguir prototipar. Por exemplo, testou numa experiência, e aí o que eu acho legal? Esse vínculo do projeto, esse vínculo entre terceiro setor e setor público é importantíssimo para a gente escalar boas iniciativas em políticas públicas que podem atender muita gente, que consiga ter um impacto macro. Por isso que é muito importante esse contato entre o terceiro setor e o setor público com isso, e é muito importante. E aí, agora também falando do terceiro setor, que tem se mobilizado de uma forma fantástica nesse momento, particularmente o União Rio, que eu tenho acompanhado desde o começo, faço parte do movimento ali, é fantástico, assim, toda a capacidade de solidariedade, de trabalhar em grupo, em rede, filantropia, que isso tem gerado, sabe? A gente tem... Acho que nesse momento a gente também tem que ser capaz de entender o que de bom e quais são as coisas boas que têm surgido. Esse sentimento de empatia com o próximo, eu acredito que isso tem aumentado. Não que antes a gente não tivesse, mas assim, a gente infelizmente caminhava para uma sociedade cada vez mais individualista, egoísta. E assim, a gente entender que a gente está no mesmo barco, sabe? A gente está no mesmo barco, a gente é muito vulnerável. Um vírus consegue causar tudo isso no mundo, sabe, em aspecto global. Então a gente precisa estar próximo e o terceiro setor, através desses grupos unidos agora aí, que o Gui e tanta gente bacana também puxando, e a importância de nós estarmos priorizando e cuidando dos nossos idosos é algo que eu venho acompanhando, estudando também, Gui, nessas últimas semanas. Particularmente tem um amigo meu, até o Franz, não sei se ele está participando aí, que mora em Madrid, que me mandou várias reportagens sobre isso. É uma situação assim muito triste. Nós temos diversos registros de idosos morrendo nas casas que moram, nesses centros, né, onde eles estão, e às vezes denúncias que chegam, você encontra lá, estão todos, infelizmente, falecidos. Nos Estados Unidos, acho que agora, nessa semana, foi encontrada uma casa de idosos que tinham aí 18 idosos, né, que foram encontrados falecidos. Então, assim, é uma situação muito complicada. E aqui no nosso estado, nós temos, infelizmente, diversos lugares com esse risco. Então, assim, esse já está acontecendo, esse mapeamento. O Gustavo, do nosso gabinete, que você conhece, tem estudado isso e está liderando mais essa frente aqui, nosso chefe de gabinete, com isso. Mas qualquer ideia que vocês tiverem aí, unidos, o que a gente pode até fazer de forma de legislação, fazer um projeto de lei, fazer alguma ação, alguma coisa que possa ser feita para garantir, né, os EPIs, os equipamentos de proteção individual, a ajuda para esses centros vai ser muito importante e a gente está à disposição. Legal, obrigado, Renan. Vamos falar sobre isso depois, sim. Você já chegou a falar um pouco sobre o segundo ponto que eu queria conversar com você, que é sobre economia, né? Infelizmente, o governo federal, enfim, Bolsonaro hoje, ele acaba muitas vezes colocando as duas coisas de forma completamente antagônicas, né? Ou a gente pensa na saúde ou a gente pensa na economia. E a gente sabe que não dá para escolher um ou outro, né? Que a gente tem que, sim, continuar salvando a vida das pessoas e pedindo para que as pessoas fiquem em casa e pensando o que a gente pode fazer para a economia não quebrar, né? Para que as empresas não quebrem, para que o número de desempregados não aumente absurdamente. A gente sabe que a gente está vivendo um momento complicado. Você falou um pouco sobre a renda básica. E a minha pergunta para você é um pouco que, primeiro, se a renda básica é o suficiente, né? Se ela vai conseguir efetivamente sanar o problema que a gente vai ter nesse curto prazo em relação à economia. E segundo, se tem outras iniciativas sendo pensadas a nível Rio de Janeiro para tentar salvar o máximo possível da economia, né? Que a gente sabe que é fundamental nesse momento. A renda básica, ela é um grande passo, mas ela certamente não é suficiente. Ela é assim, um avanço, até para quem gosta e estuda esse tema, histórico, épico, né, que a gente tenha conseguido isso. Obviamente, o cenário agora não deveria nem ser uma questão, porque com tudo que a gente vem passando está muito óbvio essa necessidade, mas diversas outras questões têm que ser feitas. A gente aqui no Estado tem observado isso muito de perto. Eu, particularmente, sou presidente da Comissão de Economia, Indústria e Comércio da Alerj, então a gente vem fazendo uma série de reuniões extraordinárias com diferentes setores que estão sendo afetados por essa pandemia. E aí,
Um abraço pro Lucas aí, que comentou agora também. E aí você tem, nesse momento, diversos setores sendo impactados. A gente quer fazer a seguinte pergunta: o impacto do coronavírus na economia fluminense, sob a perspectiva de grandes empresas, de microempreendedores e startups, das indústrias, do setor de entretenimento, dos trabalhadores informais. Então, assim, tem uma série de reuniões que nós estamos fazendo a respeito disso. Já fizemos 3 quanto a isso e estamos compilando, trazendo o Poder Executivo, a Secretaria de Desenvolvimento Econômico, para estar participando conosco. Essas reuniões têm acontecido semanalmente, às quartas ou quintas-feiras. Todos são bem-vindos aí a acompanhar. A gente tem divulgado nas minhas redes sociais também quanto a isso. Então, é uma pressão muito forte. Porque tem várias coisas, Gui, que a gente precisa estar fazendo. Porque, por exemplo, tem a questão de crédito. As empresas, especialmente as pequenas e médias empresas, estão praticamente falindo. Se nós não tivermos uma linha de crédito que possa estar ajudando, isso é muito importante agora nesse momento. Tem muita gente aí escrevendo, tem uma proposta interessante do Vinícius Carrasco, do Armínio, do Sheikman, que eles falam o seguinte: a única instituição capaz hoje de dar crédito para isso é o governo federal, botando o tesouro, na verdade, como uma garantia a respeito disso, né? É um preço alto? Claro que é um preço alto. Mas maior, a gente vai deixar que o desemprego ou deixar que assim, a falência generalizada aconteça quanto a isso. Então, assim, a gente precisa salvar nossos empregos, garantir a renda da população nesse período agora. Nós vamos ter que entender, e para quem me acompanha sabe o quanto eu valorizo o equilíbrio fiscal, quanto eu valorizo as amarras fiscais, que são muito importantes, sim, em tempos normais, mas o tempo que a gente está passando agora é um tempo completamente atípico e nós precisamos afrouxar isso para que as pessoas possam sobreviver. Então, como a Fernanda falou aqui, né, falir ou falecer. Nenhum dos dois. A gente tem que trabalhar nos dois. A gente não pode colocar como uma dicotomia essa questão da saúde e da economia. Nós temos que trabalhar com os dois. O isolamento social ele é primordial agora e nós precisamos dar fôlego para a nossa economia também. E tem diversas medidas que podem ser feitas. Muitas delas a nível federal, mas muitas também a nível estadual, que a gente precisa estar assumindo essa responsabilidade. Da mesma forma que eu acho que a gente vem fazendo elogio o governo estadual no que tange a saúde e ao tom do coronavírus que precisa ser feito, o isolamento social, eu faço uma crítica no que tange a falta de planejamento para a economia desse estado. Eu, particularmente, não vi ainda um planejamento do que deve ser a saída econômica para o nosso estado antes até da pandemia. Assim, isso era, para mim, um vazio ali, não tinha, muito confuso, secretaria batendo cabeça, não tem um plano estratégico de quais são as vocações do nosso estado e como desenvolvê-las. Agora, com a pandemia, infelizmente, mais perdido ainda. Estamos tentando, com o Poder Legislativo, pressionar, fiscalizar e contribuir para que isso possa ser realmente avançado, trazendo as principais mentes. A gente, né, Gui, assim, tem uma coisa muito boa do nosso estado, é o capital humano, né? Assim, nós temos assim um conjunto de pessoas fantásticas, assim, com nosso povo de forma geral, mas assim o nosso campo de ciência e tecnologia do estado é muito forte, universidades muito boas. Então, assim, nós temos pessoas muito capacitadas que podem estar pensando no Rio de Janeiro, devem estar pensando como que a gente tem que pensar. O Rio se acostumou muito a focar no mundo, focar no país, esquecer um pouco do seu quintal. Eu entendo, eu compartilho muito do desejo de pensar no globo, né? Pensar no país como todo. Existe até essa piada, né? De que no Rio de Janeiro jornal se chama Jornal do Brasil, o Globo, e você vai em São Paulo, é Folha de São Paulo, é Estado de São Paulo. Então, assim, a gente precisa também cuidar do nosso quintal. A gente descer um pouco do pedestal, cuidar do nosso quintal, porque assim, a situação é dramática. Só para ter uma noção, o déficit previsto do Rio de Janeiro para esse ano, nosso déficit fiscal orçamentário, é de 25 bilhões de reais. Isso é absurdo, é uma situação muito difícil. Nós tivemos a queda do barril do petróleo, uma pandemia do coronavírus agora. Então, assim, é muito, muito complicado, mas tem saída. Mas a saída passa por arregaçar as mangas, fazer acontecer,
botar um plano de pé. Não estou vendo esse plano, o governo estadual precisa fazer mais para isso e tem que contar com a gente como poder fiscalizador e complementando políticas públicas. Massa. Para a gente entrar aqui no último assunto da conversa, que é a educação, só vou passar alguns comentários aqui. O Rodrigo falou agora sobre a importância do diálogo, né? Ferreirinha, de saúde pela serenidade de suas colocações. A crítica bem colocada constrói, nos leva à reflexão. É momento de dialogar. Outras pessoas que passaram aqui pela live também. O Lucas, Thiago tá aqui também. que foi liderança municipal do Acredito. Agora o Thiago, que é a nova liderança estadual do Acredito. Grande irmão. Enfim, João, Lucas Fidalgo, a Andréa Barreto, que está acompanhando todas as lives. Agradecer a todo mundo e trazer um tema que eu sei que é um tema muito caro para nós dois e para muitos que estão acompanhando aí a nossa live, que é o tema da educação. Né? Assim, eu confesso que eu fico muito chocado, chateado, não sei que palavra usar, né, para como o governo federal, de forma geral, lida, né, com o tema da educação. Com certeza você assistiu a entrevista na Roda Viva, né, da Priscila Cruz, liderança do Todos pela Educação. E uma coisa que ela falou, que eu ainda não tinha, enfim, obviamente eu tinha notado, mas foi muito forte para mim quando ela falou que o ministro da Educação sumiu. Né? Assim, é muito simbólico que nas entrevistas coletivas que aconteciam nos últimos dias, né, sempre às 5 horas da tarde, passou o ministro Moro, passou o ministro Guedes, passaram vários, Tarcísio, quase todos os ministros, e o ministro da Educação, né, uma das áreas mais importantes antes, durante e depois desse período de crise, simplesmente sumiu. Né? Então eu queria que você falasse um pouco disso, mas principalmente trouxesse um pouco para o Rio de Janeiro. Né? Eu vi que você teve uma live ontem, ótima iniciativa, assisti hoje pela manhã, né, com o secretário estadual Pedro Fernandes, que trouxe novidades muito interessantes. Né, e queria que você trouxesse um pouquinho, trouxesse do governo federal, né, essa falta de ação, essa falta de coordenação, né, de ações coordenadas na educação para todos os estados, mas trouxesse um pouco também as coisas boas que estão acontecendo, que vão acontecer aí nesses próximos dias, a partir dessa conversa que teve com o secretário ontem. Primeiro, Gui, como você falou, né, nível federal, infelizmente, um terror a parte de educação. Esse ministro, infelizmente, tem se mostrado omisso, só se governa pelo Twitter, fazendo suas declarações, propagando ódio ali, não querendo entender o que de fato poderia estar acontecendo. E no momento que a gente passa, que a gente precisava de direcionamento, a gente precisa literalmente entender o que o MEC pensa, o que o MEC está propondo para fazer. Obviamente que as secretarias municipais, estaduais, têm que estar fazendo seu papel, mas o que o MEC está propondo? O que a gente vai fazer com o Enem? Sabe, até agora não teve um posicionamento. Eu acho que é uma covardia, por exemplo, a gente manter o Enem na mesma data. Eu entendo a dificuldade de você, por exemplo, idealmente o Enem tem que acontecer esse ano, por uma questão de você, o ano o ano acadêmico, com tudo isso, mas você precisa pelo menos vamos botar o Enem para dezembro, poder botar muito mais para frente. Então não há um direcionamento disso, há uma debandada de quadros técnicos. Você teve aí a saída de um quadro técnico recentemente do MEC, secretário de Educação Básica, nomeação de uma outra pessoa agora, uma confusão quanto a isso, um ministro que não sabe, não entende educação, a verdade é essa, ele é um ministro olavista, né, que segue pela linha mais radical aí, do governo federal quanto a isso. E infelizmente para quem trabalha com educação, para quem luta na educação, para quem sonha com uma educação de qualidade para todas as crianças e jovens do nosso país, é difícil. Mas a gente precisa aí entender que a nossa responsabilidade é ainda maior com isso. Exato. Nós não podemos cruzar os braços, tem muita coisa para fazer. Sociedade civil, secretarias estaduais, através do CONSED, que é o Conselho de Secretários Estaduais, através da Undime, que é a União das secretarias municipais, ou seja, tem vários organismos que dá para a gente buscar fazer aí. E ainda a nível federal, eu tenho forte preocupação também com o Fundeb, que para quem acompanha, né, é o nosso fundo da educação básica, que basicamente sustenta muito da nossa educação básica ao redor do Brasil, uma participação importantíssima na equidade do ensino. Ele vence esse ano. Ele vence esse ano. Assim, a gente precisa entender que sim, coronavírus hoje, Covid-19, é o nosso principal desafio. Mas o resto não parou. Nós temos um país
e temos 27 unidades federativas e mais de 5.500 municípios para governar, para poder fazer acontecer. Se o Fundeb não for aprovado ainda em 2020, não tem dinheiro para a educação básica no ano que vem. Isso é isso. Você imagina o colapso que seria isso, o shutdown, como acontece em outros países que tanto se fala. Então, assim... E, Renan, é importante, te interrompendo rapidinho, é importante falar que o Fundeb, em muitos estados, é utilizado até para pagar o salário do próprio professor. Com certeza. Então, é fundamental mesmo esse ponto, né? Eu sou até autor de um projeto de lei, de uma lei aqui no Rio de Janeiro, junto com o deputado Eliomar Coelho, que a gente coloca que no contra-cheque dos professores tem que vir, se o dinheiro vem do Fundeb ou vem da Secretaria Estadual. Foi um projeto que a gente ganhou até em cima do governo aí, que eles não queriam fazer isso. A gente derrubou esse veto na casa para dar transparência, né? Porque muito do salário dos professores vem do Fundeb e, às vezes, aí o governo estadual sai com esse crédito, né? Então tem que ter esse cuidado também. Mas, assim, então, a nível federal, muito complicado, a situação assim, de uma omissão, uma apatia. Como a Priscila falou na segunda-feira no Roda Viva, né? Cadê o ministro da Educação? A gente não sabe onde está, o que está fazendo, sem nenhum prestígio com o governo, né, nenhuma moral. Todo mundo sabe que é uma questão de tempo para ele rodar também a nível federal, mas nesse momento agora não dá para você ficar botando mais uma crise e o que for. Quanto a nível estadual, nós temos diversos desafios, diversas questões. Ontem nós fizemos uma live com o secretário estadual de Educação, Pedro Fernandes, onde ele falou diversas ações que estão sendo feitas pela SEDUC. Acho que alguns passos importantes estão sendo feitos, como o amadurecimento e entendimento da educação remota. E a educação remota vai muito além só do que as pessoas acham que é uma plataforma digital. Por educação remota, nós estamos incluindo, por exemplo, uma educação através de canal aberto. Por exemplo, TV Bandeirantes e SBT fecharam um acordo com a Secretaria de Educação para passar conhecimento, aulas para os nossos jovens e alunos, rádios, material que vai ser entregue na casa de cada uma dos alunos da rede estadual e também a plataforma digital para quem tiver acesso para isso. Então, assim, vários desafios de educação remota que precisam estar acontecendo agora. Nós não podemos deixar nossos jovens, nossos estudantes parados na ociosidade. Nós temos que criar formas de eles se manterem engajados, estudando. Não é férias, o que a gente está passando não é férias. É um isolamento social, mas a gente tem que transformar essa experiência de isolamento social numa experiência contínua de conhecimento. Então, isso precisa ser entendido e, assim, entendo alguns questionamentos que as pessoas fazem. Mas como que vai ser feito, contabilizado com dias letivos? Como vai ser? Vamos entender isso, sim, mas nada pode atrapalhar a aprendizagem dos nossos jovens. E, infelizmente, sempre fica por último isso. Tem vários interesses em jogo e a aprendizagem fica por último. Passar o conhecimento fica por último. Então, isso precisa ser questionado. Existe outra questão que está acontecendo que é bastante importante, que é a Bolsa Merenda. Que, assim, a escola, ela não é só responsável, Gui, por passar o ensino, você ter o conhecimento. Ela também é responsável por alimentar os nossos jovens, né? Então, assim, alimentar os jovens que estão até lá. E sem a escola, esses jovens não estão sendo alimentados. E essa verba de merenda não está sendo gasta. Então, foi anunciado pela SEDUC um vale alimentação de R$100 aí para jovens que estão inscritos no Bolsa Família. Aí foi o que eu falei com o secretário. Eu acho que excelente, grande passo, não é suficiente, precisa ser feito para todos. É uma questão que nós vamos fazer como mandato a respeito disso, para que isso seja feito para todos, dá um jeito, eu dei uma ideia, já encaminhei isso para o secretário também. Pensa o que vocês não estão gastando agora. O que vocês não estão gastando? Conta de luz? Transporte escolar que não está sendo gasto? Bota para merenda, cara. Vamos fazer isso para botar para merenda. Sabe? Organiza o seu orçamento para que onde você não esteja gastando possa ser direcionado para onde você precisa gastar. Então, isso aí tem sido também um grande ponto. E, assim, uma preocupação contínua que eu tenho, né? Muito próximo da classe dos professores, sou filho de professora, me considero um educador também, ativista pela educação. Nós precisamos estar apoiando os nossos professores nesse momento, com formação continuada, com amparo. Você imagina um professor que está acostumado a dar aula na sala de aula quadrigiz, agora tem que saber utilizar Google Classroom, tá entendendo? É complicado, cara. É bravo. A gente tem que dar um amparo, tem que estar ajudando, tem que ter empatia, tem que ajudar, tem que, obviamente, contar com esse profissional, trazer ele para perto,
mantê-lo animado e falar, ó, você tem uma responsabilidade com esses jovens também, mas nós estamos aqui para ajudar. Então nós estamos cobrando a Secretaria de Educação com isso também. Legal. Não, acho fundamental isso que você trouxe da importância do professor, né? Eu sei que essa é a sua opinião também, que a gente vive um momento extremo, né, em que a gente precisa se utilizar da educação remota, mas a educação remota nunca vai substituir, né, as aulas presenciais, um bom professor, né, ela sempre pode ser utilizada, e aí o ensino à distância como complementar, né? Mas o papel do professor, ele é único, né? Então, eu já marquei também na semana que vem um live com a Cíntia Valim, que é a professora da rede pública municipal. Eu acho que realmente é um ponto muito importante, porque é o que eu estava falando com o Rafa Parente, né, na última live. Hoje o professor, além de conviver com tudo isso que a população de forma geral convive, que é essa ansiedade, essa angústia, né, do noticiário dia a dia, do aumento do número de casos, do aumento do número de mortes, ele está tendo que reinventar a sua própria profissão, né? Ele está tendo que reaprender e reinventar como dar aula, né? Como dar aula de uma forma não presencial. Então, é muito difícil, né? Enfim, eu que sou psicólogo também, essa questão da saúde mental é uma questão que tem que ser colocada como algo muito importante, né? Eu acho que, em especial, para os professores. Uma outra coisa que eu queria falar que tem, enfim, a ver diretamente com o tema da educação é sobre as desigualdades, né? Assim, a gente vive num país dos mais desiguais do mundo. O Rio de Janeiro, eu acho que isso é mais potencializado ainda. E é fundamental que a gente pense essas políticas públicas para a educação, para além da pandemia, mas principalmente durante esse momento de crise, pensando nas pessoas que mais precisam, né? E nesse sentido, eu fiquei muito feliz quando eu escutei ontem do secretário essa ideia de massificar pela televisão, né? Porque a gente sabe que, infelizmente, muita gente não tem acesso à internet, acesso a um plano de dados robusto em casa. Então, tem uma importância muito grande, tanto isso da merenda que você falou, quanto isso da educação também pela televisão, né? Não só, enfim, nas plataformas que já existem, mas buscando outros caminhos. A gente sabe, e a Cláudia Costin falou no primeiro encontro que eu tive com ela, ontem eu estava com ela, inclusive, por call, ela falou que, cara, a gente vai ter perdas, né? A gente não tem como não ter perdas nesse momento. Mas acho que o mais importante é a gente pensar como reduzir essas perdas nesse momento e, principalmente, e aí, enfim, queria terminar com essa perspectiva de futuro, não só para a área da educação, mas por um todo, a gente tem que pensar como vai ser essa volta, né? Essa volta que pode ser em 1 mês, 2 meses, 3 meses, não importa, né? É momento também da gente planejar um pouco nas diversas áreas na educação também, como vai ser essa volta, né? Porque vai passar, essa pandemia vai passar, as pessoas vão voltar, enfim, a sua rotina normal, mais dia menos dia. Então, essa perspectiva de futuro é muito importante também, né? Total, com certeza, né? Falando um pouco sobre isso, né? Mandando abraço também para o Rodrigo São Fidélis, que está aqui com a gente. E as Fernandas estão comentando aqui, né, sobre essa dificuldade dos jovens, que muitos não têm internet, não têm uma estrutura de casa, de ambiente para isso. E a gente sabe que não é o ideal, mas a gente não pode não fazer nada. A gente não pode nos contentar com a omissão. E é o que a gente tem criticado aí, por exemplo, o MEC, né, quanto a isso. Então, por exemplo, tem que ser pensado ideias fora da caixinha. Então, eu também gostei muito dessa ideia que você falou, Gui, né, e achei um ótimo passo das TVs estarem, os canais abertos ajudando com isso, passando conhecimento. Imagina, 1 hora por dia, quem é do 6º ano vai poder, do 9º ano, no caso, né, do ensino estadual, 9º ano vai poder estar tendo uma aula de matemática, uma aula de... Então, assim, você vai poder ter um conhecimento quanto a isso, ou apostilas que vão ser entregues em casa. E assim, a gente vai ter que ter muito cuidado, em repensar as avaliações. Acho difícil nesse momento, como a gente vai entender, mas isso tudo é adjacente. O mais importante agora é que o jovem possa estar estudando, que ele possa estar tendo acesso ao conhecimento, não fique na ociosidade, que isso, infelizmente, acaba caminhando aí também até para transtornos de saúde mental. Você entende isso muito, muito mais do que eu. Sabe, é uma situação que a gente precisa estar muito atento com isso. Sabe, a ociosidade, o ficar em casa, de você não estar indo só na rua. Então, nós temos que estar mantendo nossos jovens ocupados também com isso. E pensando realmente fora aí do comum, entendendo o que mais é possível, né? Para isso. E pensando no dia da manhã, é muito importante, é o que a gente vem tentando fazer em outras áreas. Falando em educação, eu fiz essa pergunta ontem para o secretário também, eu falei,
Fez secretário, como que vai ser quando acabar a quarentena, né? A gente tem que estar preparado para isso também. Ele falou, não, com certeza. Isso precisa estar sendo pensado. Imagino que eles estão agora nesse molho do furacão, mas nós estamos já também pensando. O nosso especialista em educação do mandato, você conhece muito bem, né? O professor Will, ele tem já conversado com várias pessoas, também tenho conversado com muitas pessoas, que a gente precisa fazer essa transição, né? Não sei se vai ser voltar ao normal, mas vamos voltar a uma rotina de convívio, né? Vamos botar dessa forma. A gente não sabe como que vai ser esse mundo pós-Covid-19, mas nós vamos sim voltar a nos vermos, a interagir, a estar juntos, e isso vai precisar ser pensado no dia do amanhã, e isso precisa estar sendo pensado agora, na educação. Por isso que eu acho que o MEC deveria ser essa grande fonte de direcionamento, mas aí vamos aí chamar nossos amigos e nossos guerreiros do terceiro setor também. Vamos pensar, gente, o que a gente vai fazer quando acabar essa quarentena com as nossas escolas, com os nossos estudantes, reforço escolar, com os nossos professores, com todo mundo que foi afetado com isso. E a mesma coisa nos outros setores, na economia em especial, que eu acho que é o que é mais forte, né? Quanto a isso, e é o que a gente vem fazendo na Comissão de Economia, também garantir, quando isso passar, como que vai ser? Nós temos que garantir que os empregos ainda vão estar existindo, que as empresas e os negócios vão estar existindo, que as estruturas... Então, assim, muito trabalho, viu? O que não falta agora é trabalho, a gente precisa se cuidar, a gente precisa estar num ponto de equilíbrio também, para não pirar, mas a gente não pode se omitir da responsabilidade. Sim. Bom, só antes de agradecer, de finalizar, agradecer todo mundo que acompanhou, né? A Sueli Barroso colocou aqui algumas coisas, né? Nada será como antes, falou um pouco sobre a importância da união, né? Eu acho que é fundamental que, enfim, eu sei que você é um exemplo disso, ter essa responsabilidade e esse entendimento que a gente vive num momento muito delicado e que a gente não tem que, de forma nenhuma... como alguns dizem por aí, que quanto pior, melhor, né? É aquilo que a gente falou sobre o novo ministro da Saúde no início da nossa live, que mesmo a gente não concordando com a decisão, a gente vai torcer e vai, enfim, acompanhar, fiscalizar para que seja o melhor trabalho possível, porque no final a gente tem o mesmo objetivo comum, né? Que é salvar o máximo de vidas possível, que é fazer a economia não parar, que é transformar a nossa educação numa educação cada vez de mais qualidade. Né, assim, a gente poderia ficar um dia inteiro falando sobre educação, né, um tema que está vindo muito forte agora, e que bom, pensando nessa educação do futuro e valorizando a questão do SUS agora, pensar, né, um sistema de educação único, unificado. Enfim, tem um debate muito profundo aí que a gente pode fazer em vários temas, mas queria agradecer a todo mundo, te agradecer, Renan, agradecer não somente por essa live, mas pelo trabalho que você tem feito. Assim, é um orgulho muito grande e uma felicidade ter você nesse momento no Legislativo, ajudando a combater essa pandemia, né, junto com, enfim, o terceiro setor. A gente, acho que é isso que a Cissa falou, né, a gente tem que se complementar nesse momento. E, enfim, conta comigo, muito, muito, muito obrigado mesmo, e vamos em frente. Valeu, meu amigo, obrigado, um prazer estar aqui contigo, parabéns aí pelo trabalho também, por estar clareando aí muitas das dúvidas e das nossas dificuldades nesse momento também. E nós seguimos no front, seguimos aqui pensando, trabalhando, fazendo tudo que tiver ao nosso alcance para que a gente possa minimizar a dor, que a gente possa ajudar quem mais precisa e que a gente possa pensar no amanhã, porque o amanhã precisa ser construído agora, mais do que nunca. A gente não pode abrir mão disso. É isso, estou à disposição. Um abraço. Obrigado, Renan. Um abraço. Valeu, pessoal. Tchau, tchau. Valeu, tchau.